Carla já apresentou, meu nome é Thaís, eu moro no interior do estado do Rio, em Macaé, 180 quilômetros daqui para o norte, não é tão longe assim. Bom, eu sou formada em administração, com pós-graduação em gestão financeira, controladoria, auditoria e gestão em TI também. E tem que sempre estudar, né? Tal de virar adulto dá muito trabalho. Bom, e aí, como eles me pediram, eu vou falar um pouquinho sobre a autoimagem e a imagem social do portador de OE. Como que geralmente o portador se vê e como que a sociedade geralmente vê o portador e como que a gente pode modificar isso um pouco para melhor. Então, só para começar aqui, separando mais ou menos o que é uma coisa da outra, eu tentei conceituar um pouco o que é a autoimagem e o que é a imagem social, para a gente, a partir daí, começar as discussões. Então, a autoimagem é a parte descritiva do conhecimento que o indivíduo tem de si próprio. Ou seja, a descrição que a pessoa faz de si mesma. Grande parte da autoimagem é construída na infância, mas mesmo na idade adulta, quando ela já se estabilizou, permanece um conceito de nome. Ou seja, a nossa autoimagem, na verdade, ela está em constantemente formação, né? Aquilo que acreditava que a gente era ou era capaz. É aquilo que a gente acreditava que nós éramos capazes, isso ao longo da vida vai se modificando conforme a pessoa vai passando pelas fases, ficando adulto. Isso é natural com qualquer pessoa e não vai ser diferente com um portador de OE. Já a imagem social é a imagem que as outras pessoas têm da gente. Uma coisa sou como eu me vejo, o que eu acho que eu sou capaz, do que eu dou conta, dos meus limites. O outro é que as outras pessoas veem quando olham para mim. O que elas acham que eu sou capaz, do que dá para fazer. Então, o que a gente tem que fazer é tentar tornar a imagem social o mais próximo possível da realidade que a gente é, sem estigmas, estereótipos e tudo mais. Hoje em dia é muito comum a imagem de um portador, seja ele de qual deficiência for, ou classificam como coitadinho, né, e aí vem o pieguismo, tadinho, Jesus salva e por aí vai, né, ou então é o super-herói, nossa, você já enfrentou isso tudo, você já quebrou isso tudo e já venceu e aí acho que você é um super-herói, joga qualquer coisa em cima que o cara dá conta. Ele já quebrou tanto, imagina, não vai aguentar isso, né? Joga tudo em cima que a pessoa dá conta, e não é nem 8 nem 80. Não é nem a caridade, mas também ninguém aqui é super-herói, é um ser humano como outro qualquer. E aí eu tentei fazer de uma maneira bem ilustrativa a relação entre a autoimagem e a imagem social. Então, a nossa autoimagem, assim, aquilo que a gente encara como, né, nós mesmos, ela é formada a partir de vários conceitos que você vai ganhando ao longo da vida. Então, ela é formada a partir das suas crenças e valores, ou seja, aquilo que você acha certo, que você acha errado, que você acredita, os seus princípios. Isso vem muito também da sua relação com a comunidade que você vive, com a sociedade, e aí entra escola, entre as crianças da rua, do bairro que você brinca, entre, né, todas as pessoas que você se relaciona o tempo todo. E além disso tem as experiências vividas, né? Ou seja, aquilo que você vai vivenciando ao longo da vida e que isso vai te tornando uma pessoa com traumas, sem traumas, mais durona, menos durona, e aí vai. Então as experiências da vida também contribuem muito para formar a imagem que a gente acredita do que a gente é capaz. Mas aí, na minha opinião, a base disso tudo é a família, ou seja, é quem cria o portador. E aí entra o pai, ou mãe, ou avós, ou tios, ou mesmo um tutor, né? Seja lá quem for que cria esse portador. Por quê? Na verdade, a família, ela é o primeiro contato da criança com o mundo exterior. Então, o primeiro contato dele vem da própria família. Então, se a família começa a ter uma visão do portador de coitadinho, ou de superproteção, ou de cuidados em excesso, a criança vai acabar tomando essa postura para si. Então, ela vai acabar tendo essa visão de que ela não é tão capaz, de que ela tem que ter cuidados, às vezes, excessivos, né? Isso ajuda na formação do que ele acha que ele dá conta de fazer. Então, a família, na minha opinião, isso é uma opinião particular, eu acho que ela é o diferencial na criação de um portador. Eu tiro isso pela criação da minha família. Assim, eu tenho um irmão mais velho, 1 ano, ele não é portador, só eu que sou portadora. E a criação lá em casa foi direitos iguais a vida inteira para todo mundo, né? Eu tenho 30 anos, ou seja, 30 anos atrás, quando eu nasci,
não se sabia o que era OI, muito menos o que fazer uma criança com OI. Só falou, leva para casa, é uma doença rara, não tem cura e morre antes de 1 ano. Até lá você cuida até morrer. Né? Eu fiz 30. Fiz uma festa e chamei os médicos. A vingança. Estou aqui até hoje. Mas eles são todos meus amigos. Então a família, eu acho que é a base principal disso, né? Ou seja, dá um exemplo da minha casa, né? Meus pais nunca puderam parar de trabalhar para poder cuidar de mim, porque a gente morava numa cidade do interior em que não se tinha parente por perto para ajudar na criação, né? Ou seja, era meu pai, minha mãe e o meu irmão, acabou. Os meus pais tinham que trabalhar até por causa do sustento da família. Então não havia opção de não trabalhar. Tinha que trabalhar e tinha que cuidar do portador. Eu fui para a escola no tempo normal, como meu irmão foi. Direitos iguais dentro de casa, fazia bagunça e malcriação. Era castigo para mim e para ele. Acho que se eu for contar eu ficava mais do que ele, mas tudo bem. E lá em casa, como estava um pouquinho maior, tem que ajudar na limpeza da casa, porque não tem ninguém para ajudar. E aí, direitos iguais, divisão de tarefas, né? Cada um faz aquilo que tem condições de fazer. Meu irmão tirava pó do alto e limpava o privado. Tudo bem. Limpava o privado, sempre. Né? Cada um fazia aquilo que estava na sua altura. Quem é alto, você dá bem nisso. Né? E aí, direitos iguais. Então, lá em casa nunca teve uma visão de piedade. E a partir do momento que os meus pais não tinham essa visão de coitadinha, o meu irmão, que era criado comigo, também não tinha, brigava comigo como qualquer criança. Eu até brinco que ele é o único irmão que sabe bater na irmã portadora de OI sem quebrar. Nas brigas, ele sempre me bateu e nunca me quebrou. E criou toda uma técnica de irmão como bater no portador de OI sem quebrar. Nunca quebrou. Brigas normais de irmão, não tinha diferenciação, né? E a partir do momento que meus pais não tinham essa visão de piedade, o meu irmão, consequentemente, não tinha, e nem ninguém da minha família tinha. Então, os meus avós não tinham, os meus primos não tinham, os meus tios não tinham. Sempre foi tratado de uma maneira normal. Lógico, cuidado para não quebrar, cuidado na hora de brincar, mas sempre brincava normal, sempre fazia as bagunças como qualquer criança, né? Sendo escondido ou não. E aí, quando quebrava, o que você fez dessa vez? Eu não fiz nada, como qualquer criança. Né, que quebra o vaso da mãe e não fez nada. Eu quebrava o osso, era a diferença. Né, e aí brigava, ficava de castigo, engessava. Mesmo engessada, não tinha o direito de não ir para a escola. Eu ia para a escola engessada, sempre fui. No máximo que eu ganhava o direito era um dia, porque o gesso ainda tinha que ficar mais durinho. E primeiro dia de fratura doía muito. Então eu ganhava de lambuja só um diazinho de não ir para a escola. Depois ia para a escola de gesso mesmo, perna quebrada. Só não ia para fêmur, porque aí tem que ficar deitado. Mas aí criaram um carrinho que tinha rodinha. Né? Então eu não precisava ficar isolada no quarto, porque estava quebrado. O carrinho com rodinha ia para a sala, para a cozinha, para todos os lugares. Então meu irmão e meus primos continuavam me empurrando para todos os outros cômodos da casa. E aí essa construção da minha infância, eu acho que ajudou muito no que eu sou hoje. Né? Como eu nunca tive essa visão de piedade, eu também em escola, eu nunca sofri bullying. Né? Hoje em dia é uma palavra tão comum, uma preocupação de todos os pais. Porque as crianças sofrem bullying. Eu era chamada de baixinha, nem isso, eu ia para casa chorando. Ainda sou, porque eu sou grande. Aí eu vou me ofender porque alguém me chama de baixinha? Não. Não é bullying, é verdade. Eu sou baixinha. Né? Então, eu nunca encarei isso como, ele está me xingando. E como eu também sempre, nunca tive essa postura, eu acho que eu também nunca dei nenhuma abertura para nenhuma outra pessoa, seja criança ou adulto, me tratar de uma maneira discriminatória. Você já sofreu preconceito? Eu acho que eu sofri uma vez de um taxista burro aqui no Rio. Mas aí eu considero que ele era burro, então nem dá para considerar preconceito. Até para ter pena, né? Gente burra, a gente tem pena. Então, eu acho que eu nunca passei por isso. Assim. Então, ou seja, a imagem que eu tenho, que foi construída a partir da convivência com a minha família, eu levei isso para o âmbito da escola e eu levei isso no âmbito do trabalho. Então, na empresa é a mesma coisa. Não
Não tem piedade, não tem tadinha que é deficiente, não tem nada, né? É sempre o mesmo rojão de trabalho, mesmo ritmo de todo mundo. Até porque é concursado como outro qualquer. Então tem que fazer jus à vaga que está na empresa. Então eu acho que isso tudo assim, a imagem que a gente constrói de nós mesmos, ela vai ser um espelho do que as outras pessoas vão olhar da gente. Se eu cresço tendo uma postura minha de coitadinha, de sofrida, eu me quebrei muito, né? Até um ano de vida, a minha mãe ainda anotava e contava as minhas fraturas. Só que já tinha passado de 100, né? Ou minha mãe trabalhava, cuidava de filho e limpava a casa, e não sei o que, ou ficava anotando fratura, né? Chega uma hora que não dá para ficar anotando fratura. Então, vida normal, quebrou, engessa, tem as suas consequências. Ninguém está falando que é fácil, então não vai ser. Mas também ninguém está dizendo que não dá para viver. Dá para viver sim, mas eu acho que a vida de ninguém é fácil. A nossa é só um bocadinho mais difícil, mas dá para fazer tudo, né? Dá para trabalhar, dá para estudar. Eu tenho um carro adaptado, eu dirijo. Óbvio que meu pai no início não queria, como qualquer pai, né? Ele teve um troço, mas eu falei, eu vou comprar e pronto. O carro é meu, quer andar comigo ou não? Né? Agora ele fica, me leva ali no centro. Me vai de ônibus, gente. Né? Então, acho que a imagem social é exatamente o espelho do que nós somos, né? Hoje em dia eu viajo, lógico, tem que tomar todos os cuidados. Quando a gente fala assim, parece que é fácil, que eu sou uma maluca. Eu não sou maluca. Não, eu sou maluca, mas eu não sou inconsequente. É diferente. Eu sei dos meus limites, eu sei do que dá e do que não dá pra fazer. Então, hoje em dia, eu já consigo, por exemplo, viajar de avião sozinha. Mesmo o serviço da companhia aérea sendo péssimo e me esqueceram no aeroporto. Mas dá pra viajar, né? Você tem que saber que você tem que gritar. Oi, alô, máxima assistência. Não esqueçam de me embarcar, mas dá pra viajar, né? Lógico, tomando todos os cuidados, pessoas asmática grave, né? Até por conta das deformidades ósseas, então o maior problema é a própria asma. Então me serve de todos os cuidados, medicações, tudo direitinho e vai, né? Vai, dá pra ir. Então acho que a imagem que eu tenho de mim é exatamente aquilo que os outros vão enxergar de mim. Então se você não quer que te enxerguem como coitadinho, como incapaz, né, que eu não tenho condições de fazer nada, então não se olha assim. Porque se alguém está te vendo assim, é porque você tem essa visão. Ou pelo menos é o que você transpassa para todo mundo. Né? E aí tem uma frase de Drummond que eu acho formidável, né? Mas desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida. Porque eu sou do tamanho daquilo que vejo, não do tamanho da minha altura. Eu acho que isso é formidável, sim. Então é basicamente isso, gente. Eu não tenho muito o que falar sobre... Eu acho que a dica é essa, para os pais. Cuidem, mas solta o seu filho, né? Sabendo dos limites, é o que eu falei. Desde nova, eu sempre soube do que podia e do que podia. Até porque nunca teve aquele momento, filho, vamos sentar e te falar. Olha... Você tem uma doença rara, você se quebra. Gente, eu nasci quebrada, não precisa me explicar que eu me quebro, porque eu sei que eu me quebro. Então, e nem precisou fazer isso com a família, porque os meus primos todos da mesma idade foram crescendo junto. Então, sabiam que eu podiam brincar comigo, mas com cuidado para não quebrar. Essa é a frase chavão da família. Cuidado que ela quebra. Mas de resto, eram as mesmas brincadeiras de qualquer criança. Os meninos subiam na árvore para pegar a fruta, as meninas ficavam embaixo para parar a fruta, e eu que não sei aparar fruta, não tem nada a ver com aí, é uma burrice minha, eu não sei aparar nada, eu ficava tomando conta para avisar quando a minha avó vinha, porque minha avó não permitia que eu subisse na árvore. Então eu era que tinha que gritar na hora que vovó tá vendo, se esconde, meu primo tá ali, né? Então era basicamente isso, brincar de pique como qualquer criança, com os cuidados, né? Assim, quando eu me quebrava, raramente eu me quebrei por conta de alguma outra criança. Eu sempre me quebrei sozinha. Né? Eu sempre me quebrei sozinha com as minhas próprias brincadeiras de criança, mas nunca porque algum coleguinha não soube o limite e me empurrou ou me puxou, né? Nunca teve isso. Na escola, a escola inteira sabia que eu me quebrava.
Então, quando eu entrei na escola, a diretora passou de sala em sala avisando, olha, vai entrar uma menininha especial, você só tem que ter cuidado porque ela quebra fácil. Então, não empurra a coleguinha na hora do recreio. Ponto. Nenhuma criança nunca me empurrou na hora do recreio. E eu sempre tive no meio da fusarca, assim, sempre tive excursão de escola, vamos para Ouro Preto. A diretoria já falava, olha, ela vai para Ouro Preto como qualquer criança. A minha mãe, mas meu Deus, você não dá conta de 3 turmas e uma que quebra. Vamos, eu ia para a excursão de Ouro Preto, 3 dias dando ônibus viajando com todo mundo. Normal, assim, a própria escola também tinha isso, né? Sabia que tinha que tomar cuidado, mas que com cuidado podia-se fazer qualquer atividade de qualquer outra criança. Então, acho que o conhecimento é a palavra-chave, né? Tem que explicar, mas não precisa dar limites. Porque o próprio portador vai saber o que dá e o que não dá para ele fazer. É o que eu sempre falo, até mesmo no trabalho, né? Não vem você me dizer o que eu não posso fazer, não. Você não me conhece. Se eu não puder, eu vou te falar. Fora isso, é vida normal. E aí meu apelido no trabalho virou Pitbull. Não sei porquê, só porque eu sou uma pessoa sincera. Mas é isso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a perguntar... A gente está pedindo para não demorar muito, as pessoas anotarem, depois que acabar o bloco, eles vão mandar as perguntas para vocês por escrito. E aí eu coloquei aqui meu e-mail, meu telefone, se alguém quiser falar, perguntar alguma coisa. Também estou no Facebook, como qualquer pessoa hoje em dia, né? Se a gente não entrar, a gente hoje em dia não faz parte do mundo. Então, quem não quiser ligar porque é DDD, pode mandar um e-mail, que eu estou sempre olhando e vou responder mais rápido que puder. Obrigada aí a todo mundo.